Este foi, se não mesmo, um dos pontos mais altos do CAN, está a ser. O homem sobe para esta tribuna e permanece durante 90 minutos imóvel. Foram 3 jogos consecutivos ele nesta posição. Um congolês que vai falar daqui a alguns segundos. Ele aqui fala para o canal Brut e diz o que realmente muitos gostam de ouvir. Vous êtes devenu une star aujourd'hui à la CAN, c'est incroyable. Hein? Gloire à Dieu, vraiment. Je suis très content de ça. Gloire à Dieu. Ça permet de parler du Congo aussi à travers le monde et de ses supporters, de son peuple. Effectivement, parce que le travail que j'ai fait là, ça m'a beaucoup donné vraiment la valeur. Quoi. Hein? Là, je voyais, il y avait un mouvement de foule, ça dépasse carrément. C'est incroyable comme ce qui se passe. Pour sortir du stade, il y avait des gens partout. Même moi-même, je suis surpris. Hein? Je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. Donc. Vous faites ça depuis quand? C'est depuis 2013. Hein? Pourquoi? Parce que je suis artiste, hein? Je suis animateur, donc oui. C'est pour cela que j'ai fait ça. C'est mon travail aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent connaître votre prénom, votre nom, votre travail. Moi, j'ai envie de le mettre en avant aussi. Comment vous vous appelez? Qui êtes-vous? Oui, je réponds au nom de Michel Kouka de Lumumba Veya. Et vous rendez hommage, je crois, à un ancien Patrice Emery Lumumba. C'est l'objectif de lui rendre hommage à chaque fois, c'est ça? Oui, comme ça, c'est ça. Quel message vous voulez donner au peuple congolais qui vous regarde, qui vous soutient? D'être seulement derrière la RDC, hein? Ouais, derrière notre équipe nationale. Merci beaucoup. Bon, on vous souhaite une très bonne CAN et très bonne CAN à tous les supporters de la RDC. Merci à vous. Aussi, merci. J'en atteste, j'étais présent dans la tribune, il n'a pas bougé pendant les 90 minutes de ce match. C'est l'une des célébrités de cette CAN. Ce supporter de la RDC vient de terminer sa performance ici pour le 3e match consécutif sous les applaudissements de la foule. C'est la première fois qu'il bouge depuis le début du match. Portanto, depois aconteceu o inesperado, quando vimos aqui o jogador da Argélia que derrotou o RDC Congo no último jogo, fez... de la République démocratique du Congo. Mardi 6 janvier, lors du match de 8e de finale Algérie-RDC, soldé par une victoire 1-0 des Fennecs, l'attaquant Mohamed Amoura a raillé Michel Kouka Mboladinga, supporter congolais et artiste imitant parfaitement immobile la statue de Patrice Lumumba lors des matchs de la RDC. Cette raillerie suscite de vives critiques sur... Entanto, o jogador infelizmente não terá nunca lido a história da RDC, porque quem lê a história da RDC inquestionavelmente vai ler Lumumba, quem lê a história das independências em África vai ler Lumumba. Eu penso que o senhor nunca leu um pouco da África, razão pela qual acabou por bater a cara, o nariz à parede ao tentar debuxar, ou se calhar não foi a intenção, mas segundo a sua justificação, ele disse que não sabia de nada sobre aquela figura que estava ali a ser representada. Pensou que fosse apenas um palhaço. Aqui está a importância de estudarmos. A ignorância é perigosa, a ignorância mata muito mais do que a gente possa imaginar. Entanto, o homem acabou também por chorar bastante, porque a RDC foi eliminada. Portanto, o homem chora pelo seu país, todos nós que somos apaixonados pelos nossos
nossos países, pela seleção dos nossos países, ficamos tristes e alguns que se dão muito mais choram, e vemos aqui que o homem permaneceu 90 minutos durante o jogo. Claramente tem um sentimento da mistura, desde a representação de Patrice Lumumba, a representação, o amor que ele tem pela seleção de futebol do Congo, e depois claramente pela representação que ele aqui fez, 90 minutos sem se mexer. Eu não sei até que ponto isso é prejudicial à saúde, mas ponto, o homem é artista, treina, os médicos e psicólogos têm aqui, se calhar uma palavra melhor, a relação, uma posição estátua, como é que o sangue depois flui, como é que isso depois, do ponto de vista de saúde, se repercute. Mas pronto, essa aqui nem é a questão do comentário, a questão é que este senhor foi e é até o momento a figura do campeonato africano de futebol. E vale aqui dizer que em relação ao comentário que eu gostava de fazer em volta deste episódio é que o senhor representou uma figura política que se chama Patrice Lumumba, que foi morto também pela ignorância de muitos congoleses. Tanto que aquele jogador da Argélia, o senhor Amora Mohamed, também gozou com ele pela ignorância, porque nunca teve contacto com a história da África voltada às descolonizações. Ponto. E nem precisava isso. Qualquer leitura que se faça em volta da história vai cruzar com um parágrafo de Patrice Lumumba. Ponto. Agora que lembrarmos que, mas antes de tudo, eu quero lembrar também, passo aqui a repetição, que é importante você colocar like neste vídeo. Faça like, se faz favor, partilha, subscreva. O irmão que me disse, quando você fala, faça like, já sei que vai falar bastante, portanto eu arrasto o vídeo. Não vou repetir mais. Faça like, subscreva, muito obrigado. Vale aqui dizer que futebol, todos nós sabemos que é política, é economia e depois é entretenimento. O futebol é uma praça, é um marketplace, é um mercado onde você vende aquilo que você tem. Os jogadores vendem as suas performances, os chefes de Estado, alguns vendem as suas imagens, os clubes vendem produtos, as empresas vendem publicidade, os jogadores vendem os seus valores enquanto técnicos, né, de desporto. O senhor foi ali vender a imagem de Patrice Lumumba, promover a imagem da RDC Congo, demonstrar claramente quão o Congo perdeu a sua personalidade. Vem aqui honrar, está a vender claramente a história da República Democrática do Congo. Muita gente vai ler. Então agora, depois dessa polêmica aqui com o jogador Amora Mohamed, muita gente vai ler. Estamos a olhar para um espaço, um campo onde cada um vai vender aquilo que tem. Tanto que o último Mundial, foi a venda do nome do Qatar para o resto do mundo. Muitos de nós não conhecíamos aqueles países do Médio Oriente, e claramente com o futebol vendeu-se a imagem do país, vendeu-se petróleo, vendeu-se gás, vendeu-se carros, vendeu-se ouro, vendeu-se diplomacia, vendeu-se tudo que possa imaginar. Quando você vai para o campo de futebol, saiba que estás a ir para lá comprar alguma coisa. Claro, vais te entreter, que isso aqui é a ponta do iceberg, o entretenimento. A verdade é que aquilo é um mercado de milhões. E porque o futebol é política, não há melhor espaço nesse momento no mundo do que em um campo de futebol para manifestar o seu descontentamento ou contentamento com a situação histórica do seu país. A RDC é conhecida como sendo o país em que os seus jogadores, toda vez que vão para o jogo, tapam a boca e colocam a mão à cabeça, como se estivesse a ser disparado, né? Lembrando aqui o genocídio, as atrocidades na RDC e o silêncio da humanidade face ao que acontece na RDC Congo. Logo, quando a gente começar a olhar o futebol como sendo uma arma geopolítica, uma arma política, uma arma econômica, uma arma financeira, nós começaremos a investir pesado no futebol. Sim. E esse investimento, claramente, depende muito mais da vontade das empresas em ir patrocinando os jogadores, fazer dos jogadores celebridades, fazer dos clubes grandes e também, claramente, apostar na formação desde a base para que o país, a longo prazo, tenha futuro. Do ponto de vista infraestrutural, claramente, é trabalho do governo. Do ponto de vista de estratégia de crescimento do desporto, claramente, depende muito mais do setor privado. Porque estamos aqui a olhar, por causa da Angola, por exemplo, estádios de futebol que estão abandonados porque o Estado fez as infraestruturas, mas não existe um setor privado voltado àquela área. Angolanos amam desportos vários, atletismo, ciclismo, saltos,
ganham bastante, mas não há campeonatos, não há eventos. Claramente o setor empresarial está com receio, está com dúvida de poder entrar para este mercado. Mas se você acredita no desporto, entra a fundo e tire patente de cada jogador, cada desportista, tipo 70% da tua, como é que chama aquilo, a sua carteira, né? A sua ficha de jogadores é minha, e vais ver que não vai demorar para se tornar bilionário, milionário. É um mundo de muito dinheiro, porque futebol é, acima de tudo, política, acima de tudo, negócio e depois é entretenimento. Aliás, entretenimento é mesmo o melhor negócio, né? Porque é lá onde você poderá vender a publicidade mais cara, tanto que na NFL e nas lutas de boxe, os bilhetes são altos, as publicidades são muito caras. Por quê? Porque entretenimento vende-se no lugar, no espaço, na televisão, na rádio, portanto, em um só evento você vende em diferentíssimos canais de comunicação. Hoje em dia, na internet, um único evento está a acontecer na televisão, na rádio, na internet, em todos os cantos. Você vende muito mais seu produto, razão pela qual quem organiza o futebol, o desporto, cobra muito caro em publicidades, porque é muita gente a ver. Claramente ele conseguiu vender a história de Patrice Lumumba, a honra de Patrice Lumumba, fazer com que mais pessoas conheçam e tenham curiosidade em poder ler Patrice Lumumba. Claramente assim, Congo seja conhecido não só pelos recursos naturais que ele nos oferece, como também pela sua história e também pela, claramente, o passado sangrento daquele país, onde muitos dos congoleses, pela ignorância e também pela ganância, contribuíram para o fim de Patrice Lumumba. Faz um like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe como sempre. Amém.